Salve Maria! O vídeo a seguir é um áudio de uma aula, que é a primeira aula do nosso curso de filosofia. Caso tenha interesse em participar das aulas, por meio deste vídeo promocional que estamos fazendo, entre no link no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Vão com Deus e salve Maria. Bom proveito. E se Tá certifique de gravando, que tá tá bom. gravando. Ah, então tá bom. Ô, Tá bom. mais alguém grava só pra garantir. Pra garantir, né? É, porque já teve um teste uma vez que eu fiz que a aula não tava gravando. Você lembra, né, Salomão? Lembra? É. Alguém, se puder gravar, não sei se não Sim. adere, pode. Não se preocupe. Enfim, vamos lá. Vamos começar a oração, depois eu dou todas as explicações de como vai ser isso aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável ao céu, vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção, concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regime no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, antes de começarmos, eu vou explicar todo o conceito de como vai funcionar esse nosso curso clandestino em menos de um minuto, né? Eu já havia feito antes esse teste, antes com pessoas que eu conheço, né? E eu fiz isso num círculo bem pequeno, né, de pessoas, onde eu reuni as pessoas, fiz dois grupos, né? Um grupo era o grupo de call e de conversa, né? E o outro grupo era o grupo para salvar as aulas que ficavam sendo gravadas, então todos iam acompanhando. Como o grupo era orgânico, funcionava da seguinte maneira, né? Havia aula, as pessoas estudavam, e conforme as pessoas iam falando que terminaram o estudo da aula e ficaram prontas para isso, né? A gente foi avançando posteriormente. Então, aquele teste que nós fizemos, ele tinha um caráter orgânico, né? E ele foi tratado com diversos tipos de pessoas, né? Então, digamos que a gama de pessoas que estavam participando do grupo era bem dinâmica. Você tinha desde católicos a comunistas e não binários, não é nem meme, né? Mas agora este outro curso que estamos fazendo dessa vez, né, que ele é aberto para pessoas online, é um grupo muito maior, né? Tem 89 membros aqui, o outro tinha em torno de 7, 9 pessoas, eu acho, né? E então ele é orgânico, quer dizer que vocês é que vão guiar o ritmo que ele vai ir, né? Eu não vou me atentar a ser estritamente cronológico. Quando for necessário que eu puxe para uma questão mais futura, eu vou fazer esses pushes, né? Então, tendo isso em mente, a primeira pergunta que eu tenho, né, para que não reste dúvidas é: alguém aqui é totalmente nulo em filosofia? Por exemplo, desconhece o sentido do termo, o que seria filosofia, ou tem dúvidas a respeito disso? Mesmo que não tenha, eu vou tratar, mas eu preciso primeiramente saber disso. Se tiver alguém aqui, por favor, pode se manifestar. Bem, vou prosseguir então, né? Tá. Você falou, João, eu mesmo sou leigo total. Bem, vamos lá. Eu vou começar pela etimologia da palavra, tá bom? Mas é importante lembrar o seguinte, né? Existem duas concepções diferentes, distintas, sobre o que é filosofia, e existe um meio termo. Uma das concepções, ela é a visão histórica de que, tecnicamente, a filosofia teria sido criada, entendeu? Que essa concepção, ela vai afirmar que, não, olha, a filosofia, ela foi uma invenção, ela foi um modo de pensar, entendeu? Né? E tem a outra versão que trata ela como algo perene, algo que sempre existiu, que é patente do ser humano, né? De certa forma, não é nenhuma nem outra. De fato, a filosofia ela é perene no ser humano, né? Mas também é fato que, historicamente falando,
com a Grécia, ela teve seu apogeu, diria que principalmente porque ela teve registro, né? Mas não é de se dizer em todo que ela teria surgido apenas na Grécia, mas sim que nós temos, né, ela formalizada, ela com o estilo, né, que realmente deu forma para ela, com a questão da cultura grega, com a questão da harmonia grega, né? Mas agora, em que ela consiste, né, por fim? Seria a filosofia a mera reflexão? Bem, se disséssemos que a filosofia ela é toda e qualquer reflexão, né, não teríamos uma ciência que busca a verdade, teríamos apenas a livre conversa, a livre discussão, né? A filosofia ela não tem a ideia de falar o máximo de opiniões possíveis a respeito de um tema, mas sim encontrar objetivamente o que aquele tema é, né? Então percebemos que a filosofia ela busca encontrar a verdade sobre a coisa, correto? Porém, vocês vão perceber com o decorrer dos filósofos que formos estudando, né, que os pensadores vão perceber que quando você fala da verdade, em buscar a verdade, você não está falando de uma coisa mutável, né? Então, por exemplo, se eu falo, né, que eu sou uma coisa, se eu falo que uma coisa ela é de um jeito, eu não estou querendo dizer que aquela coisa poderia ser qualquer coisa, entende? Por exemplo, eu posso ser uma árvore, eu posso ser um peixe, eu posso ser um ganso. Não, eu estou definindo. Se eu estou dando uma definição, e essa definição é concreta, se a verdade é concreta, então eu estou falando de uma coisa eterna. E uma coisa que, né, transcende, né, a matéria, por assim dizer. O que vai levar cabalmente para que a filosofia comece a tratar das coisas metafísicas em princípio. Essa seria o campo principal da filosofia, a metafísica. Isso vai ficar perfeitamente consumado com Aristóteles. Não que não tivesse antes traçado em Platão, antes traçado em Aristóteles, antes traçado em Pitágoras, e brevemente, mesmo que suavemente, pelos pré-socráticos. Entendem? Mas ela trata justamente disso, da busca da verdade, e concebendo que eles percebem que a verdade, né, ela tem esse caráter imaterial, ela tem esse caráter de permanência, ela tem esse caráter concreto, né? Trata-se de uma ciência metafísica, né? Ou como diria, né, Aristóteles, quando ele fala de metafísica, ele não chama ela de metafísica. Ele não usa esse termo. Quem deu esse termo foi a pessoa que compilou os textos de Aristóteles, né, que ele deu esse termo para o livro da metafísica. O termo que ele dá para a ciência que estuda as coisas transcendentais é teologia. Isso pouca gente sabe. Sim, é teologia, né? Não nesse sentido propriamente que a gente entende enquanto estudo da fé católica, né, enquanto estudo da fé cristã, mas teologia enquanto ciência dei, ou seja, ciência a respeito das coisas divinas. Então você percebe já em Aristóteles um claro conhecimento de que quando você está estudando a verdade das coisas, você está claramente estudando Deus e o reflexo dele na realidade, né? Justamente porque a verdade se identifica com Deus, mas esse tipo de parâmetro específico da verdade se interpretando como Deus, por mais que esteja patente já nas filosofias anteriores, ele só vai ser dito dessa forma tão precisa com os escolásticos, né, com Santo Agostinho, antes dos escolásticos, peço desculpa, né, com a filosofia cristã como um todo, né? Mas antes de eu prosseguir, eu quero saber, esse ritmo que eu estou puxando, ele está ininteligível ou está compreensível para todo mundo? Principalmente os que estão iniciando na filosofia. Eu acho que, Vou aguardar. Diga, perdão. eu acho que tá legal, tá indo num ritmo bom. Eu só tenho uma pergunta, isso aqui é a primeira aula, né? Sim, é a primeira aula. Tá. É que eu vi que vocês fizeram causa outros dias, mas eu não pude participar, não. Uhum. Então Pra mim, assim, pra mim o ritmo percebam. tá ótimo. Tá rápido. Peço desculpa, João. Mas se for para alguma coisa eu repetir, me peçam, eu repito, não tem problema, a aula fica gravada. Vocês vão ter tempo tranquilo para ir estudando as aulas, tá? Mas agora o termo filosofia, né, propriamente dito, ele vai ser cunhado pela primeira vez com Pitágoras, que significa amor à sabedoria, não é? E bem, como ainda não entraremos de vez em Pitágoras, e eu vou falar um pouco dos primórdios, eu vou tentar deixar um pouco aberto para nós refletirmos um pouco sobre a questão da sabedoria, certo? Sobre o conhecimento. Bem, uma vez que o ser humano começa a existir, né, uma das primeiras questões que vai lhe aparecer é: eu existo, o que eu faço com essa minha existência? De que forma eu reajo a isso? Né? Ele vai se dar conta de que ele vai apetecer muitas coisas, ele vai ter vários desejos,
e ele vai ter vários resultados com esses desejos. Nisto, ele percebe de primeira que tem coisas que ele gosta, coisas que ele quer e coisas que ele não quer. As coisas que ele quer porque ele almeja a felicidade, né? Então, ele vai perceber que existem certos estados de espírito, certas coisas que o levam a executar melhor as coisas, e ao executar melhor as coisas, o leva a atingir mais facilmente a felicidade. Então, por conta disso, na busca por executar melhor as coisas, o ser humano ele tende a criar ferramentas, criações, invenções ou a estudar áreas. Então, se o homem ele quer melhor navegar, porque isso acabou, né, pelo seu processo de civilização, sendo necessário, útil, uma vontade dele, algo que ele quer, ele vai desenvolver a ciência da navegação. Se é necessário para a construção civil, vamos ter a matemática, né, que já temos desde os egípcios, né, o movimento das constelações, os calendários para a questão das plantações, o conhecimento da botânica, da agricultura, né, e de todas essas demais ciências, até mesmo as artes da guerra, né. Uma vez havendo todas as ciências que existem humanas, é necessário perceber que todas elas se dão por meio de conhecimento, né. A ciência, o termo ciência propriamente dito, seria justamente o conhecimento que você tem da coisa, né. Não podemos nos deixar levar por aquele pensamento fetichista do significado de ciência, né? Quando escutamos a palavra ciência, a pessoa imagina o Rick Sanchez com uma poção, imagina coisas de portais. A palavra ciência, ela é muito associada com essa estética meio futurista, mas a princípio ela se trata do conhecimento da coisa, né? O conhecimento da coisa. Ora, se as ciências das diversas artes humanas, elas são diversos conhecimentos, e se existir um conhecimento do conhecimento? Uma ciência que estuda justamente o conhecimento das coisas, até que ponto você pode conhecê-las, até que ponto é real, né? E a própria estrutura disso, né? A própria sabedoria em si. Esta é a filosofia, é isso que ela faz, né? Este amor à sabedoria, né? Ele pega aquele ponto comum, aquele núcleo de todas as ciências. Então, por mais que a filosofia hoje em dia, né, por causa de muitos ocorridos históricos que depois eu vou tratar, seja desprezada, ela é a base de todas as ciências, né? Então, por exemplo, os físicos hoje em dia é muito comum, eu já tive discussão com um fisicista, eles consideram ridícula, né, a filosofia. Eu já conheci isso, né? Não todos os físicos, mas você tem físicos que consideram ridícula a filosofia, sendo que a física nasceu da filosofia, né? A mesma coisa, né, a dizer de vários outros campos, né? Principalmente do empirismo, né? As ciências empíricas, em geral, elas têm uma base filosófica muito forte, né? E bem, é isso. Em resumo, né, isso é o que temos por filosofia. Se faltar alguma definição, algum acrescento, eu vou acrescentando depois com o passar do tempo, né? Agora, um ponto importante, que geralmente as pessoas tratam em geral, né, é o que teria levado, né, ao surgimento da filosofia, né, o que teria levado a ela, né? Agora, apenas para que vocês saibam, a base principal que eu vou usar aqui, né, para que a gente tenha este guia, vai ser a história da filosofia do Giovanni Reale, né? Eu tenho 3 livros aqui em PDF, depois quem quiser eu vou deixar disponível, né, para que vocês vão por conta própria vendo, né? E eu vou usar ele aqui de base para que a gente tenha essa referência, ok? Agora, né, quais teriam sido, né, os fatores que teriam levado, né, a filosofia grega a surgir na Grécia, né? Algumas pessoas, né, elas vão afirmar que não, veja bem, a Grécia, ela era democrática, né, então, pô, liberdade, né, livre expressão, e obviamente, se você tem livre expressão, você vai ter grande surgimento de ideias, só que essa ideia, isso não é verídico, isso não é uma coisa real, né? Vamos tentar analisar então melhor as causas que teriam levado a isso. Muitos conhecimentos que você vai ter nos primeiros filósofos gregos, que ainda não se diziam propriamente filósofos, mas sim sábios, né? Porque ainda não temos Pitágoras aqui, né? Ainda estamos nos pré-socráticos, estamos num período antigo, né? Ainda não temos termo filósofo, mas temos os sábios. Quais são as ciências que eles vão ter? Eles ainda não têm estruturada propriamente a metafísica, então eles não têm assim a ciência magna da filosofia, né? O que eles têm são grandes conjuntos de sabedorias, né? E alguns em específico mais promissores,
eles tentam encontrar um nexo entre todas as ciências, né? Ou seja, eles começam a dar os primeiros resquícios daquilo que a gente vai mais formalmente poder chamar de filosofia. Então, nisso, você vai ter, por exemplo, elementos da matemática, né, dos egípcios, você vai ter elementos da cultura suméria, né? E você vai ter como um fator principal, praticamente, eu diria, os mitos, né, a poesia, né, e a harmonia grega. Antes de eu prosseguir com isso, eu vou explicar um pouco melhor o que são os mitos e diferenciar eles um pouco da religião, para que possa ficar isso bem claro, né? Hoje em dia é muito comum você ver as pessoas elas querendo ridicularizar uma religião falando que ela é mitológica. Só que isso é um pouco estúpido se a pessoa descobre o significado de mitologia, né? O mito, ele é muito semelhante a um símbolo, certo? Então vou te dar um exemplo, tudo bem? Uma pessoa aqui, ela perguntou, né, e eu vou usar isso aqui de referência, se Gênesis é literal. Né? Perguntaram aqui, ó, João, saindo do assunto, Gênesis é literal? Eu vou usar exatamente Gênesis para partir de parte de gancho para isso. Antes, deixa eu pegar minha água de coco. Calma aí. Bem, Gênesis, ele possui dois caracteres, né? Ele tem o ad litera, que é aquilo que a letra está dizendo, não é literal. O ad litera não é literal no sentido de que, não, olha, está falando exatamente isso. Não, ad litera, né, é literal no sentido de que aquilo ao qual se refere o texto. Né? E o alegórico é o sentido, né, que temos na parte mística do texto. Né? Agora, qual que seria a alegoria, né, por exemplo, que temos? Né? Uma das alegorias, por exemplo, que temos é que o pó, né, ou barro, representado pelo ser humano, ao mesmo tempo na simbologia representa a conjunção de elementos. Né? E, de certa forma, né, o organismo daquilo que vai vir a ser humano é composto de muitos elementos. Então, faz sentido que se use o pó para se definir isso. Né? Então, a questão é a seguinte: o mito, ele não é uma coisa que não existiu, ou uma coisa que não aconteceu, ou uma coisa que é falsa, ou uma historinha, ou um conto, ou uma lenda. O mito, ele é a compactuação de uma informação em forma de símbolo, em forma de uma coisa, né, que se torne mais palpável. Se eu quero reduzir e conjuntuar um grande número de informações e compactar elas dentro de uma história, eu consigo por meio do mito. Entende? Isso faz com que, dentro de pequenos trechos, de pequenos evangelhos, né? O evangelho não é um mito, então não vou usar ele de exemplo, mas dentro de pequenos trechos, vou usar aqui, por exemplo, as alegorias de Apocalipse e de Gênesis são as mais clássicas, né, que a gente tem na Bíblia, então elas são as mais fáceis de compreender. Você tem uma gama enorme de informações compactadas em uma coisa muito pequena. Então, você pega, às vezes, o Gênesis, ele vai ser um texto relativamente pequeno. Você pega os comentadores de Gênesis, né? Você consegue ficar meses e meses, talvez um ano inteiro estudando Gênesis, né? E provavelmente você não vai ler todos os autores que tem que comentaram Gênesis, né? Que aprofundaram dentro da simbologia, dentro dos sentidos alegóricos. Às vezes, vários sentidos alegóricos juntos contribuem. Por exemplo, às vezes você vai ter como um sentido alegórico até mesmo características históricas, sim. Às vezes, dentro de um sentido histórico, quando você olha ele de cima, ele tem um sentido alegórico, né? Como, por exemplo, os judeus, né, sendo punidos por Deus e depois sendo perdoados inúmeras vezes, né, por causa dos seus pecados, pode ser também interpretado alegoricamente como a alma humana, na medida em que nós muitas vezes pecamos contra Deus, sofremos diversas tragédias, depois ele nos recompensa, depois o traímos de novo, mesmo de tudo isso. Então percebam que toda a história da aliança de Israel com Deus é um reflexo em forma gigante, em forma de civilização da alma humana. Né? Agora, o que diz respeito à mitologia grega, também é a mesma coisa. Né? Então, não podemos desprezar o estudo dos deuses gregos ou da mitologia como se ela fosse algo sim, algo bobo, né? Algo besta, algo não. Olha, o cara é imbecil, ele acredita em tal coisa, né? Não é assim que funciona. Tanto que se você pega a interpretação de Platão, por exemplo, a análise de Sócrates, você fica evidente que ele percebe que existe esse caráter mítico nesses textos. Né? Você percebe isso. Tanto que você pega Sócrates na República, ele começa a descer o pau na ideia de deuses, né,
sendo relatados cometendo estupros, sendo relatados cometendo homicídios por coisas bestas, ele fala, a gente tem que proibir isso. Aí você pensa, calma, se ele acredita de fato que isso aconteceu, ele não tem por que proibir, se ele acredita que esse Deus é exemplar. Ou seja, ele está comentando o seguinte, tais alegorias são ficcionais, entendeu? Mas elas tentam conter certos simbolismos, né? Mas Sócrates ele achava que isso deveria ser proibido. Você não podia, nos deuses da polis, você os definir como seres totalmente imorais, né? Mas, enfim, antes de eu prosseguir, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, algum ponto. Calma aí, deixa eu ver o que comentaram aqui. Acho que seria bons tópicos você deixar um tempo aberto para perguntas e discussões. Poderia voltar à definição de mitos, né? Mitos, né, seria a compactuação, né, de um grande conjunto de informações, seja algo histórico, né, ou não, né, em um grande símbolo que se traduz por meio de um conto, né? Então, às vezes, se eu conto a história de um dinossauro que foi beber água no rio, mas depois ele foi atingido por um raio, saíram macacos de dentro dele, aí ele ficou triste por conta disso, morreu, ressuscitou. Isso tem um caráter de simbologia que pode contar uma história. Às vezes, essa história do dinossauro que eu acabei de inventar, né, ela esteja referindo a toda uma civilização, né? Então, enfim. Alguém tem alguma coisa a dizer com relação a isso? Já que pediram aqui tempo para... Vou deixar vocês... Você comentou que não foi no caso do surgimento da filosofia grega. Para eu explicar melhor por quê, já vou aprofundar nisso. Eu só vou antes terminar a questão dos mitos, porque ela é importante para poder entender essa questão. Pode falar. Boa noite. Queria pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, como que você definiu filosofia aqui, só para eu ver um negócio? Você Como tinha definido amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Não, sim, não, isso é etimologia, sim, mas você tinha falado que a filosofia é a ciência de como a ciência se dá, certo? Isso mais especificamente seria epistemologia, né? Mas ela seria a ciência das Sim, ciências, então né? Ela é a eu base do queria conhecimento. pontuar isso, né, que isso Sim. é um ramo da filosofia, não é a filosofia em si, né? Não, calma lá. De fato, isso é um ramo. Só que por que eu estou falando que isso é filosofia, né? Porque ela é justamente a ciência das ciências. Ela unifica, né? Só que a epistemologia, ela é praticamente a base da filosofia, entendeu? Entendo. Sim, de fato, é legal. Você pode E, fazer pontuações, tá, ô Amir? Você manja sim, pra caramba de pré-socráticos. sim, eu queria Sim, pontuar sim. aqui, deixa eu ver aqui aqui, ó, perdão, o Enzo, aqui, ele falou, boa noite, você comentou que a democracia não foi a causa do surgimento da filosofia na Grécia. Poderia explicar o melhor porquê? Eu poderia ter esse comentário sobre? Tem, mas eu preciso terminar o raciocínio do mito. Mas se você quiser Certo, comentar algo a respeito, você não, pode. então eu acho melhor falar Você deve ter depois. informações. Tá. Aí depois você faz um Hum. acrescento, Sim, sim. Werner? Tá, E, então tá bom. Porque eu sei que você deve ter coisas para falar. Eu acho que você deve ter coisa que eu não conheço. e o que Você mais que eu busca em queria fontes pontuar? diversas, né? Sim, mas sobre a dúvida do João. Se você é cristão, você tem que necessariamente acreditar que tem uma literalidade de Gênesis, sim. Você tem que acreditar, por exemplo, que Adão é uma pessoa real, cara. Por exemplo. Você tem que acreditar que as pessoas que estão sendo ditas ali são pessoas reais, né? Sim, sim. Agora, de que Agora, modo, né? De que sim. modo não sabemos, Aí entendeu? já é outros 500, né? Isso. Aí, Não cabe enfim. nem a mim julgar isso, mas você tem que acreditar que sim, que Adão existiu, que Adão foi expulso do paraíso, entendeu? De que modo, de que forma, aí é outros 500, mas é necessário você acreditar na real existência daquelas pessoas, entendeu? E isso dentro do cristianismo. Só para não ficar muito avulso. Peraí. Perdão. Ah, Peraí, tô de volta. Alô? tá, oi. Não, só Não, para não ouvi ficar sim. muito avulso, isso daí que eu falei, é porque vamos supor, né? Você tem, por exemplo, Adão. Cara, se Adão é só um negócio, sei lá, alegórico ou algo do Sim, perde o tipo. sentido do mito do pecado original, tô ligado. Sim, não só, sem contar que, cara, você perde toda a legitimidade de Cristo, né? Porque é necessário A aquelas genealogia, pessoas você terem diz? existido. Sim, na questão genealógica, né? Das profecias, no caso.
É só isso mesmo, mas pode continuar. Tá muito boa a aula. Bem, então, tendo patente esses mitos, por que eu estou falando eles? Né? Porque eles são a grande influência, né, que vai dar base praticamente para a filosofia. Então, pense o seguinte: sábios você tem em todo o povo. Né? Sábios você tem em todo o povo. Mas a diferença que eu diria que vai dar grande impacto aqui, né, é a religião e a mitologia grega. Perceba que eu estou diferenciando isso. Né? Você tinha a religião pública, né, que é importante ressaltar o seguinte: os gregos eles não tinham sacerdotes, né? Você tinha alguns poucos que eles tentavam se fazer por sacerdotes, mas eles não eram muito creditados, né? Então, o paganismo ele era muito mais livre nesse sentido, né? Você podia cultuar livremente, você mesmo armar as coisas, né? Então, e essa religião, né, grega propriamente dita, ela era muito mais solta, né? Muito mais livre, né? E você tinha, né, os mitos. Agora, a religião grega foi muito influenciada pelos contos de Homero, né? Principalmente a religião pública. Então, muitas vezes a visão pública, né, de como funcionam os deuses, do que eles acreditam, né, vem influenciar diretamente por Homero, né? Enquanto o principal peso que vai cair na filosofia mesmo são das poesias de Orfeu, né? Agora deixa eu procurar aqui umas coisas, que tinha umas coisas muito interessantes em Orfeu. Deixa eu ver se está no momento certo também, né? Peraí, deixa eu ver se antes eu tenho que comentar outra coisa antes de falar de orfismo. Não, acho que tá tranquilo. Bem, a gente provavelmente vai acabar falando de gnose hoje. Provavelmente. Né? Isso aqui não diria que tem a ver com gnose, mas provavelmente vão puxar essa questão. Tá? Bem, em Orfeu, né, você vai perceber o seguinte: as suas poesias, né, não que na de Homero não tenha sua significação, suas coisas, mas no orfismo você percebe que ele tem um caráter ocultista. Né? Então, dentro dela existe um simbolismo, né, que aqueles frequentadores do orfismo, né, dos ritos, de todas as práticas órficas, né, eles acabaram refletindo isso em sua filosofia. Agora, eu queria encontrar alguns trechos, alguma poesia órfica, para poder dar um exemplo disso. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa que me agrade. Só um momento. Enquanto isso, se quiserem comentando alguma coisa, principalmente você, o Arnold. Arnold, só para falar, cara, lembra que você me mandou um PDF, né, que eu estava te pedindo, de, de poesias órficas? Você lembra disso, não? Você me pediu? Sim, eu tinha um PDF. Eu estava estudando, cara, e eu fiquei sabendo que as poesias são falsas. Orfeu não escreveu elas. Elas foram descobertas durante o humanismo, e muitos filósofos humanistas eles se basearam nelas, sendo que ela não tem respaldo histórico. Então eu acabei decidindo nem usar aquilo. É que tá, não tem como você aferir, né? Isso. Não sou historiador, mas enfim, estou falando o que eu vi, né? O que o Giovanni Reale diz ao menos. Agora você fala Ah, assim. há controvérsia. É que tá, na época que Você Giovanni acha que Reale é escreveu verídico isso em esse que ano? texto? Só pelo Não. negócio. Que ano que ele O escreveu quê? isso? Que ano ele escreveu isso? Acho que ele é da década de. Acho que ele é do século XX, por aí. Hum. Isso, do século XX. Cara, tá, ó, vou só pontuar um negócio. Eu acho que vale a pena porque, independente da autenticidade, ali expõe a cosmovisão dos caras. Entendeu? Entendi. Tá, então Então, tá bom. eu acho que não Deixa importa eu ver muito, se. sabe, se foi o Tá Orfeu ou bom. não que escreveu. Ô, Legionário, você conhece o História Ah, da Filosofia do Copleston? Do padre? não conheço. Ah, bem famoso. Eu só tô querendo achar um trecho de. Eu não lembro, tinha um trecho aqui que era exposto de uma poesia órfica, eu não tô achando. Mas enfim, o que eu ia dizer, eu vou tentar resumir aqui qual que era o conteúdo dessa poesia, né? Em resumo, essa poesia ela dá a ideia, dá a entender, né, que de certa forma os humanos eles teriam suas almas, né, num estado superior, né, numa forma superior, e por conta de alguma maldade, uma espécie de punição, eles estariam sendo aprisionados, né, no mundo material. E por meio das dores, por meio das dificuldades, eles estariam de certa forma se libertando, né, dessa dor. Então, automaticamente quem escuta isso vai olhar e falar: calma, gnose, peraí, calma lá.
né? Ainda não estamos tratando se a questão do mundo material é tratada como ruim ou não. Vocês vão ver, por exemplo, que em Platão acredita no demiurgo, tá? Para quem não sabe, né? Demiurgo seria uma espécie de intermediário na criação. Então, nessa visão, Deus não criaria o universo direto, ele criaria uma espécie de entidade cósmica inferior a ele, né? Para criar a matéria, para que ele não tenha que encostar na matéria, entendeu? E essa ideia ela está aperente, né, no orfismo. Você tem alguma coisa para comentar com relação a isso, ou Arnold? Caso você queira, não sei. Por enquanto, não. Certo. Então, vai ficar mais claro agora onde que está o orfismo conforme eu for tratando. Mas agora, por que que a filosofia, né, ela se desenvolveu na Grécia, né? Primeiro, nestas análises, neste orfismo, por ele ter este caráter, né, que puxa para a questão do metafísico, que puxa para essa questão de libertação da matéria, né, as próprias poesias gregas elas vão influenciar, né, esse pensamento, né, assim como o conjunto de todas as ciências. Mas, claro, por conta de certos pensadores que eles vão empurrando isso vai ganhando mais força, entendeu? Como a gente vai ver. Mas agora, por que que não seria muito coerente falar que foi a democracia grega que teria surgido? Porque quando é o sistema político que promulga algo, a ideia seria que ele borbulhasse isso, entendeu? Não é como, por exemplo, numa universidade medieval, onde você vê diversas figuras surgindo ao mesmo tempo, né? Não era isso que acontecia na Grécia, né? O que você tinha era que certos indivíduos foram forjando isso e criando isso. Porque quando você analisa todo o contexto geral da Grécia, você vai ver que não eram todos pessoas, filósofos incríveis. Você tem filósofos que, ao menos pelas descrições que Sócrates dá, né, e ao menos pela forma como dá a entender, eram medíocres, né? Outros que eram interesseiros, outros que tinham. Você pega, por exemplo, né, para quem ao menos considera isso de fonte, né, os relatos de Taciano Sírio. Taciano Sírio, né, da Patrística, ele não é, digamos, alguém entendido de filosofia, né? Você percebe isso pelos textos, né? Mas ele relata, né? Assim como Sócrates também relata aquele tipo de padrão arrogante de filósofo ao estilo Pondé, ao estilo Sérgio Mário Cortella, sabe o que eu quero dizer, né? Tipo, fala aquilo que o pessoal gosta de ouvir, é pomposo, age daquela forma snob, né? Isso você tinha desde a Grécia Antiga. Isso não é uma coisa que está tendo agora, não. Né? A diferença é que os de agora, né, têm influência da filosofia moderna, mas esta mesma ideia, às vezes, de não acreditar numa verdade absoluta, né, de você ter isso já existia. Isso já existia, como vocês vão ver. Então, a filosofia já passou por esse período de crise, e como vão demonstrar, Platão ele surgiu para salvar a filosofia disso. A filosofia grega estava num nível de decadência absurdo, surreal, né, praticamente na morte da filosofia. Eu não sei se tão grave quanto agora, mas ela vai passar por isso, né? Mas enfim, vamos finalmente tentar falar dos primeiros sábios, né? Os que são ditos como o começo, né, da filosofia, né? Por mais que ainda não tenha o termo filosofia. Antes eu vou citar o nome de todos, tá bom? Tales de Mileto, Anaximandro, né? Anaximênides e Heráclito vão ser os primeiros que a gente vai tratar, mas eu não vou tratar de todos hoje. Né? Não vou tratar de todos hoje porque eu não acho que seja responsável fazer isso. O ideal seria uma aula para cada, né? Mas vamos ver como a gente vai fazer. Deixa eu ver. Então, os mitos foram um dos fatores principais. Desculpa perguntar. Sim, os mitos foram um dos fatores principais, né? Eu diria também que a própria religião, né? Nas civilizações em geral, a religião ela movimenta os estudos. E deixa eu ver, eu sempre tenho algum aspecto que eu estou deixando passar. Alguma coisa que eu estou esquecendo. Só um momento. Bem, o Reale, né? Ele diz que tem a ver também com a própria cultura grega, né? Porque os gregos eles tinham esse costume de buscar harmonia, proporção, né? E uma vez que você busca harmonia e proporção nas coisas, né, você percebe que ela existe também dentro da lógica, dentro da verdade. Então isso faz você naturalmente esquematizar isso de uma forma melhor. Eu poderia dizer que foi isso. Irno, se quiser acrescentar alguma coisa aqui nisso, se você discorda de algo também.
Alô? Eu posso pontuar, sim. Inclusive, meu áudio tá bom. O meu áudio está bom? Seu áudio tá bom. Ô. Não, então, eu tô só aqui respondendo aqui um amigo que me perguntou uma coisa no privado. Pro Gabriel, o Gabriel estiver escutando. Estou fazendo o upload do livro para você, só que o livro é pesado, ele tem 800 páginas, pesa 40 megas. Demora um pouco porque minha internet é de padaria, cara, no momento, mas Eu já moro no já chega. Afeganistão. Enfim. Sobre o que você falou, cara, infelizmente tô morando aqui no Afeganistão atualmente. Assim, vamos lá. Eu posso pontuar por que não surgiu na Grécia. Perdão. Vamos por partes. Eu posso pontuar por que a filosofia não surge com a democracia? Pode sim. Certo, eu vou mandar aqui um texto aqui do meu canal. Tem um canal aqui para quem quiser entrar. Canal bom, recomendo. Eu Fazer aquele jabazinho, né? Mas é justamente sobre isso. divulguei. Ó, quem quiser acompanhar o que eu quero dizer tá aí, ó. Cara, basicamente, é um anacronismo você falar sobre, porque na época que o Tales de Mileto, o Anaximandro viveram, né? Nem existia democracia ainda na Grécia. Entendeu? Pesquisem sobre Revolução Ateniense, né? Que foi quando ocorreu a instauração da democracia na primeira polis. E depois procurem a data, né, que o pessoal viveu. É bem depois. E, cara, você não vai ter nenhum grego falando o absurdo de que a filosofia ela começa com a democracia. E, quem tiver dúvidas, né, basta a gente fazer um pequeno exercício mental, né? No caso, você concorda, perdão, qual acho do você aqui? Você concorda, ô legionário, que se a democracia tivesse sido o fator, né, que originou a filosofia, você concorda que a primeira coisa que começariam a discutir, né, seria, por exemplo, questões políticas da vida pública? Seria esse Principalmente a o liberdade, alvo eu primário da discussão, né? Você concorda? Principalmente a liberdade. Sim, é que tá, mas você vê a galera discutindo por 4 séculos seguidos cosmologia pura, praticamente. Certo? Sim, sim. Então, já tem que estranhar isso daí. Mas é uma questão de anacronismo mesmo, não tem como. E sobre o Reale, ele fala que, no caso, a filosofia se origina da cultura grega, certo? Sim, sim. Ele fala isso ou que eu ouvi errado? Isso. Ele coloca o Então, caráter elementar cara, de assim, proporção de harmonia. eu recomendo, vou mandar aqui o PDF depois, a leitura de um livro muito bom, né, para o pessoal que for acompanhar as aulas aí, principalmente os pré-socráticos, mas também de depois, que ele cobre até Epicuro. O Diógenes Laércio, tem a obra dele. Eu acho que tem em português, só que custa uma nota o livro. Então, lê em inglês mesmo. Se não sabe inglês, toma na cara e aprende. Mas vou mandar o PDF depois aqui, tá em inglês, do livro do Diógenes Laércio sobre a vida dos filósofos, né? E sobre também os pensamentos deles, etc. Enfim, ele aborda tanto o aspecto biográfico quanto o pensamento desses filósofos, né? E, cara, o Diógenes Laércio, ele vai apontar, né, por exemplo, que o Tales de Mileto, ele vai estudar no Egito, ele nunca teve nenhum professor, palavras do Diógenes Laércio. Tales de Mileto nunca teve nenhum professor, exceto sacerdotes egípcios, né? Peraí, Certo. Werner, a Então, gente introduziu o Thales já? Eu citei ele eu ou não? Eu tô com medo de ficar jogado. A gente introduziu o Thales já? Você já sim, Tá, então você tá bom. citou ele. Não, pode continuar. Você citou ele, aí você citou o Anaximandro, e você citou o Anaxímenes, e eu citou Heráclito. Então, o Tales de Mileto, para quem não sabe, né, no grupo, foi o primeiro filósofo, é consenso na academia. Eu não concordo com essa afirmação, mas dentro da academia a gente tem um Mas tudo entendimento bem. de que ele foi o primeiro filósofo de todos.
Perdão? Não, que eu comentei que O que que você é disse? esquizo. Que é esquizo. O AB, eu acredito Ah, que sim, também não Hermes concordo com essa Trismegisto não afirmação, tenha mas. existido, cara. Mas, tudo bem. Ah, tá. É... Bem entendi. Nossa, mas isso é coisa de depois. Isso é coisa de depois do cristianismo, né? As obras que supostas. Peraí, Aham, sim, alguém sim. falou sobre? Cara, é do Ou você século só IV, se jogou eu não me isso daí? engano. Não, Ah, tá. tava brincando. Não, não. Ah, tá, tá. Não, mas Tá, não. ó, Fala sobre isso ainda que pode deixar o pessoal confuso, né? tá bom, Mas. verdade, tô puxando o tema Cara, religião. eu vou mandar aqui o PDF. Então, é isso. Então, a princípio, não, cara, isso é anacrônico. Faça suas pesquisas e você vai perceber, isso é anacronismo. Então, eu vou mandar aqui um PDF muito bom, que é um livro do Diógenes Laércio, historiador clássico, né? E é Depois eu vou isso. deixar lá Abraço. Pode continuar a aula. Pontuei no tudo que eu canal tinha pra da. pontuar. Tá bom, tudo bem. Bem, vamos para Tales de Mileto, tá? Um princípio que vai girar em torno desses primeiros sábios, eu vou chamar de sábios, eu tenho preferência por esse termo, né? Vai ser o princípio da arque, né? Que significa princípio também, né? A arque ela vai tratar da seguinte questão, né? Uma observação muito óbvia que você tem na realidade, né, é que todas as coisas que existem, elas existem por meio de algo, em algo, né? E por algo. Então, quando observamos geralmente a matéria, ou seja, o que for, você chega a pensar que existe um princípio constitutivo de toda essa matéria que une toda a realidade, né? Que seria o princípio de todas as coisas, né? Então muitos podem olhar de cara e falar, calma, tá falando de Deus, calma lá. Eu concordo com isso, tudo mais, mas ainda está sendo discutido o que seria essa arca. Então, aqui, por mais que ela fale de um princípio, né, do qual vêm todas as coisas, este princípio ele ainda tem um caráter que, digamos, não é muito distinguido entre se ele é material, se ele é imaterial, isso vai variar de filósofo para filósofo. Então, em alguns casos, você vai ter o arque como se ele fosse um princípio material que comporia toda a matéria, né? Como vocês vão observar. E no caso do Tales de Mileto, né, ele vai colocar como o princípio de todas as coisas a água, né? Agora, um ponto importante, né? Tales, né, afirma que a água, né, ela seria o princípio constitutivo de todas as coisas. E aí o indivíduo ele pode olhar e pensar, calma aí, mas isso aqui é bruxaria, isso aqui não tem valor nenhum. Como que eu vou confiar nesse cara? Mas ele era burro, né? Ele realmente acha que a água é a constituição de todas as coisas. Olha o que a falta de ciência faz, né? Olha como o ser humano era primitivo. Será que essa é uma análise justa? Por isso mesmo que foi bom citar para vocês a questão da mitologia, né? A questão do significado das coisas. Vocês têm que entender que eles tinham um bom senso, né, de como interpretar esse tipo de coisa. Então, para isso ficar mais claro, né, eu vou pegar aqui algumas coisas. Espera aí, só um momento. Deixa eu ver se tem alguma frase dele, senão eu... Tá. Enfim, em resumo, né, ele comenta o seguinte, que toda natureza é úmida e que a secura total é a morte, né? Então pense bem, calma, secura, morte, orgânico, água. Todo mundo, quando já foi criança, né, eu acho, né, não sei se todo mundo, mas em algum momento olhou para um ser vivo e pensou, calma, esse ser é vivo, ok. E isto aqui é um objeto estático. Qual é a diferença entre os dois? Na observação, você observa os dois objetos e você tenta analisar as diferenças. Um se move, o outro não. Um é seco e o outro não, né? E, então, por exemplo, você olha as árvores, você olha as frutas, você olha os animais, eles têm um princípio, né, relacionado com hidratação de algum modo, seja porque ele bebe água, né, seja porque ele se hidrata, seja porque o seu organismo tem isso. A fruta, depois que você colhe, ela tem água armazenada, né, que foi o que nutriu ela, o que fez ela crescer. Você percebe que a água ela está muito relacionada com, né, a constituição vital das coisas. Enquanto o seco, ele está muito mais associado à morte, né? Então, quando ele fala que a água é o princípio de todas as coisas, não é no sentido de que todas as coisas são feitas de água, mas que o grau de água, né, seria um determinador para estas coisas, né? Então, perceba aqui, né? Geralmente, o que é mais úmido
o que é mais patente de água tende a ser móvel, enquanto aquilo que é seco, imóvel, parado. E, a partir disso, a gente vai entrar num conceito importantíssimo aqui, né? Que é a questão da alma. O conceito de alma, né, aqui ainda não está tão bem definido. Então, a gente pensa o seguinte, não temos Platão, não temos Aristóteles, não temos São Tomás de Aquino, então não vamos entender alma como algo antropologicamente perfeitamente explicado. Então, olha, essa aqui é a divisão da alma, ela é uma parte intelectiva, ela é unida ao corpo. Não. Temos aqui por alma princípio de movimento, ou seja, aquilo que por si só aparenta se mover de alguma forma, né? Então, se você observa a árvore, você olha e fala, calma, ela não está sendo obrigada a se mover, mas ela está se movendo. Você olha o cachorro, você olha o gato, você olha o ser humano, e, né, ele não é como uma pedra que é movida, mas sim ele busca se movimentar, ele busca apetecer as coisas, ele deseja comer, deseja beber água, deseja se alimentar, deseja viver, deseja existir. Você percebe que tem esse princípio em todos esses elementos, né? E nisto vai ser dito o seguinte, né? Vai ter uma doutrina, anotem o nome, panpsiquismo, panpsiquismo, que é a ideia de que todas as coisas possuem alma. Alma, na medida em que se identifica com o movimento por si, é atribuído aqui a alma em todas as coisas. Então, né, a coisa seria assim mais almada, entre aspas, vamos dizer assim, na medida em que ela é mais orgânica, né, mais princípio de movimento. Em resumo, essa é a tese de Tales de Mileto, né? Mas antes de eu comentar qualquer coisa, eu queria que alguém comentasse alguma coisa. Isso, exato. Só que não qualquer movimento, movimento por si, entendeu? Mas é obviamente que Ô, eles vão te Legionário, aprender que Legionário, existe. Ah, diga, ô quando Salomão. você for ler pergunta, assim, primeiro, quer dizer, responder pergunta, primeiro lê ela, para não ficar muito Ah, me confuso na desculpa. gravação. Tá bom, tem razão, tem razão. Ó, a pergunta do João foi a seguinte. Então, para ele, alma igual movimento? Sim, praticamente, né? Todo movimento, ele seria aqui algum princípio de alma, entendeu? Algum princípio de vida, né? Não poderia haver ele sem um princípio de vida, né? Agora, claro que você vai ter uma alma mais superior, mais desenvolvida, e uma alma menos desenvolvida, né? Mas apenas para me corrigir aqui, peço perdão. Não é apenas a alma que é necessariamente por si, né? Mas aqui, né, óbvio, ele vai ver um objeto, ele não vai ter como determinar necessariamente se ele é por si ou não, né? Mas às vezes a pedra se movendo, o ímã, a chuva caindo, a água se mexendo, né? Tudo isso configuraria uma espécie de alma, ok? E é bom vocês pegarem esse conceito de movimento, alma. Percebem que estão havendo proporções aqui? Princípio constitutivo, movimento, estático. Estamos falando de princípios opostos que estão perenes na realidade, né? Só um momento. Então, para ele, existia etapas de almas. Não exatamente etapas, mas digamos que almas mais vivas e almas menos vivas. Quanto mais princípio de movimento próprio você possui, consequentemente você vai ser mais úmido. De fato, isso é o que ocorre na natureza, né? Então, este princípio de motor próprio estaria ligado com isso, né? Mas assim, hoje em dia nós obviamente sabemos que não é bem assim que funciona. Nós sabemos que né, algo pode ser intelectil, né, e mais princípio de vida do que propriamente o umedecido, né? Não temos a alma dada por meio dessa questão física, né? Aqui ainda não existe uma distinção exata, percebam isso. A gente não tem uma distinção exata entre o físico e o material. Isso não está bem determinado ainda, entendem? Então, o conceito de movimento que é imaterial está sendo associado diretamente com o orgânico, né, com o líquido, que não necessariamente, né, é algo imaterial, entende? Está tendo uma mistura dos dois. Ainda não existe uma separação exata. Então, depois quando chegarmos em Aristóteles, eu quero que a gente leia junto a Metafísica, alguns trechos, e vocês vão ver que uma das críticas de Aristóteles aos pré-socráticos é que ele comenta que eles sempre tentavam encontrar o princípio das coisas, mas eles sempre tentavam fazer isso por vias materiais. E é por isso que ele propõe a metafísica, né? Ele fala o seguinte, olha, vocês querem encontrar o princípio do conhecimento, o princípio das coisas, mas vocês estão querendo encontrar esse princípio por meio de uma via que está nas coisas, né? Será que o princípio de todas as coisas ele não está fora delas? Justamente porque ele a gerou, né?
E essa é a crítica principal de Aristóteles aos pré-socráticos, na metafísica. Ele faz um compilado geral, uma análise geral das análises deles, e depois... Espera aí, deixa eu ler as coisas. Defina... Tá, calma, vamos lá. Cedar, define etapas de alma. Ah, tá, eles estão conversando. Nível de movimentos. Vontade... João, então, a vontade define o seu nível de alma. Não, ainda não estamos usando o termo vontade aqui. Eu não diria que está totalmente errado, mas por enquanto aqui estamos falando de umidade, né? Da água. Antes eu queria que vocês, se possível, conversassem um pouco aqui mesmo no chat a respeito disso. O que vocês acham? Se parece burro? Se parece ter um grau de inteligência? Né? Se parece genial? Para a gente poder desenvolver um pouco o tema. Eu não quero que passe tão rápido. Eu quero que vocês memorizem bem isso. Né? Porque se eu pego isso aqui, eu já puxo para outro princípio, não vai ficar bem claro, né? Então, enquanto eu dou um tempo para vocês irem pensando, eu vou citar os outros que vamos tendo aqui, né? No Anaximandro, que é o próximo, ele vai falar que o princípio das coisas é o infinito. Isso aqui eu acho bom pra caramba. Isso aqui, quando eu for passar, eu não posso passar de forma medíocre. Então, por isso eu estou em dúvida se eu já passo ou não. Por isso eu quero refletir um pouco mais aqui em Tales, né? É o único que eu realmente lembro. Porque é útil, cara. Anaximandro é utilíssimo. O infinito, ser o princípio de todas as coisas, é perfeitamente... Enfim. Eu não vou comentar nada, vou ficar quieto. Né? Mas é algo que até hoje a pessoa pode usar sem medo, né? Para argumentar, enfim. Anaximênides vai falar do ar, e o Heráclito vai falar do fogo como princípio de todas as coisas. Né? E claro, eu tenho que explicar o que ele quer dizer com fogo, né? E o que o outro quer dizer com ar, e por aí vai. Deixa eu ver o que estão dizendo aqui. Cedar falou, você tem almas mais complexas e menos nessa visão. Assim como existem formas de vida mais e menos complexas. Alma igual a animação. Alma em grego é ânima. Não, ânima em latim, na verdade, mas por aí, tudo bem. Parece inteligente a ideia dele. Ok. Então ninguém tem nada a comentar? Por enquanto tá assim, tudo bem? Você não tem nada a dizer, ô Salomão? Você lembrava disso, dessa aula de Tales? Lembrava. Tá, então acho que eu posso puxar mais um pouquinho. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar só mais um filósofo. Né? Se em meia hora eu não conseguir explicar ele bem, porque às 9 em ponto eu finalizo aqui. Se em meia hora eu não conseguir explicar ele bem, eu repasso ele um pouco na próxima aula. Né? O próximo é Anaximandro, né? Segundo Reale, provavelmente era discípulo de Tales. Né? E nessa busca pelo arque, vocês precisam memorizar esse princípio, tá? Arque, para se referir ao princípio de todas as coisas, né? Que era essa busca dos pré-socráticos. Não esqueçam isso, por favor. Ele vai colocar como sendo o infinito. Vamos tentar refletir um pouco do que seria o conceito de infinito, né? Quando nós pensamos em infinito, nós pensamos em uma coisa que nunca acaba, né? Ou uma quantidade infinita de objetos, né? De forma numérica. De fato, ele tem essa característica, mas a gente entende melhor o infinito se a gente entender ele como o não limitado. Como assim o não limitado? Todos os objetos que nós observamos, eles possuem uma limitação. Então, se eu olho para o quadrado, para algum quadrado, para um objeto, uma vassoura, olho para um prato, olho para uma mesa, você vai perceber que ele possui um limite que o delimita dentro do universo. Nenhum objeto que ocupa a extensão do espaço, ele ocupa todo o espaço. Né? A garrafa de água que eu estou segurando na minha mão, ela não ocupa todo o universo. Ela tem uma delimitação. Ela tem um limite. Ela existe apenas dentro desse limite. Né? Isso, eu diria que vale até mesmo para conceitos metafísicos. Né? Porque, por exemplo, né? a forma... O conceito de princípio. Né? O conceito de princípio, ele não é todas as coisas que existem, né? Ele está em todas as coisas, mas ele não é todas as coisas. Então existe uma diferenciação de um para o outro.
Se entre os conceitos metafísicos existe diferenciação, ou seja, eles não são um só conceito, ou seja, existem vários e não um só, isso quer dizer que eles são delimitados, certo? Então, o princípio que vai se dar aqui é o seguinte: tudo aquilo que é limitado, ele só pode se dar a partir do que não é limitado. Então, se eu quero limitar uma coisa dentro de um espaço, dentro de uma coisa, para que ela exista na realidade, isso só pode ocorrer através do oposto disso, que é o ilimitado, o não limitado, o infinito, né? Então, quando a gente pega o infinito assim, ele fica mais compreensível, né? Porque o infinito numérico seria justamente a questão de que não existe um limite para a quantidade de números a acrescentar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zilhões, 8 zilhões, 90, 4 trilhões, e por aí vai indo. Entendeu? Eu posso entender ele nesse sentido matemático de sequência, eu posso entendê-lo no sentido matemático de expansão, né? De diminuto, de grande, de maior. Quando eu falo a palavra grande, eu não estou determinando quão grande. Grande quanto um prédio, grande quanto um planeta, maior ainda, né? O conceito de grandeza, né? Ele possui esse caráter de infinidade aqui, porque ele não está limitado. Estão percebendo? Eu estou falando de grandeza, não está limitado, estou falando de uma grandeza. Eu posso limitar a grandeza de um copo, eu posso limitar o conceito à grandeza de uma mesa, né? O mesmo, por exemplo, né? O conceito de beleza, né? Ele não está limitado aqui, mas eu posso limitar ele a certas coisas. Então, nesses conceitos todos, que são ilimitados, existe o ilimitado em si, que é o que dá a ilimitação, a infinidade a todas as coisas que possuem grau de infinito. Ou seja, existe um infinito primordial, que não é limitado por nada, que dá a base para a determinação de todas as coisas. João, para ele o infinito compõe tudo? Sim. Inclusive, né, para quem quiser, né, acrescentar as coisas, isso é perfeitamente compatível com a cosmovisão cristã, tá bom? Se você quiser definir Deus como infinito, isso está em pleno acordo com a escolástica, está em pleno acordo com a filosofia cristã, inclusive dos tempos bárbaros, está em acordo com a patrística, está em acordo com, enfim, né? Então, sim, você pode definir Deus como infinito, né? E você pode usar Tales de Mileto se você quiser para demonstrar Deus. Não, Tales não, me perdoe, desculpa. É Anaximandro, né? Você pode perfeitamente, tranquilamente fazer isso, né? Então você pode me perguntar o seguinte: olha, o legionário, quer dizer que se uma pessoa ela acredita na existência do infinito, né? Ela acredita na existência do infinito, ela acredita em Deus? Sim, é exatamente isso que vocês estão entendendo. Ah, mas legionário, olha, tem um indivíduo que ele é ateu e ele fala no infinito, mas ele é ateu. Como que é isso? Muito simples. Ele não é ateu, só que ele não sabe disso. Ele acredita em Deus, só que ele não sabe que aquilo é Deus. Ele enxerga o infinito como algo impessoal, entendeu? Como uma mera ferramenta, como uma espécie de energia cósmica, né? Mas esse conceito, o conceito de infinito, ele se identifica com a identidade de Deus. A gente pensa, ué, e o conceito de primeiro motor? Deus não era o primeiro motor? Ora, o infinito não é a mesma coisa que o primeiro motor? O infinito, que não foi limitado, ele foi começado por algo. Você consegue mover o infinito, sendo que apenas as coisas limitadas são movíveis? Exato. Então você percebe que todas as outras atribuições a Deus, eles se identificam. Exato, João. Isso você pode colocar como identidade de Deus. Claro, propriamente dito, não está sendo dito isso de forma direta aqui em Anaximandro. Isso é um acrescento meu, particular, e eu que assumo a responsabilidade e culpa, né? Estou te falando isso para você não sair por aí falando que, olha, Anaximandro disse exatamente isso. Não. A culpa cai para mim, entendeu? Eu fui o doido que saí falando. Mas, enfim. Aqui estava procurando o termo, né? O termo aqui, eu vou ler aqui o que está escrito no Giovanni Reale, tá bom? Depois vocês vão ter o PDF, vocês vão ter que seus próprios olhos ler com calma e anotar. O termo usado aqui na página 19, tá? O termo usado por Anaximandro é aperium, que significa aquilo que está privado de limites, tanto externos, ou seja, aquilo que é espacialmente e, portanto, quantitativamente infinito, como internos, ou seja, aquilo que é qualitativamente indeterminado. Precisamente por ser quantitativa e qualitativamente limitado. O princípio, a hyperion, pode dar origem a todas as coisas, delimitando-se de vários modos. Esse princípio abarca e circunda
governa e sustenta tudo, justamente porque, como de limitação e determinação dele, todas as coisas geram-se a partir dele, nele consistem e nele existem. Entende? Em Anaximandro, como em Tales, portanto, Deus torna-se o princípio, ao passo que os deuses tornam-se os mundos, os universos, como veremos, são numerosos. Todavia, enquanto o princípio divino não nasce nem perece, os universos divinos, ao contrário, nascem e perecem ciclicamente. Não podemos esquecer que o indivíduo continua sendo pagão, tá, gente? Ele não deixou de ser. Né? O fato dele estar assumindo algo que se identifica com Deus cristão, né? Ou seja, percebendo que existe, né, o Deus monoteísta, não quer dizer que ele vai excluir os conceitos de divindade, mas vocês vão perceber que as divindades pagãs nos filósofos gregos, elas se identificam com fenômenos ou da natureza ou fenômenos da filosofia, né? Ou seja, eles têm um lastro lógico, sim, entendeu? Eles servem muito mais como um símbolo para conceitos que um cristão pode perfeitamente assimilar, né? E não como se fosse um literal humano, né? Que carregaria trovões ou que cometeria abusos por aí, né? Como, como estou me referindo a Zeus, né? Não no sentido literal. Vou esperar agora vocês comentarem alguma coisa, porque eu acho que eu vou finalizar aqui. Acho que eu não vou acrescentar mais nada por hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso. Como, como demonstrar que o infinito é real, não só uma ideia? Como que o infinito é real? Deixa eu pensar aqui um modo. Tá, bom ponto. Vamos fazer o seguinte. Vamos pescar o infinito agora, em tempo real. Cada um na sua casa. Nós vamos em busca do infinito e vocês vão fazer uma experiência comigo ao mesmo tempo, para que vocês consigam entender de que forma você entende, né? De forma o infinito. Já que eu falei que uma vez provado o infinito, você prova Deus, né? Porque ele entra nas definições do que é o infinito. Vamos ver como nós sabemos que existe o infinito, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Só vou pegar um pouco de água enquanto isso. Escolha um objeto, tá? Vocês têm aí uns 30 segundos. Escolha um objeto, o objeto que vocês quiserem, tá? E peguem aí na mão de vocês. Mas é para fazer, não é para imaginar. Pega mesmo o objeto, tô falando sério. Mesmo se alguém olhar para vocês e achar que vocês são retardados, que estão observando objetos, enfim, pega aí um objeto. Vamos lá. Agora, né, eu quero que por meio da razão de vocês, né, vocês peguem esse objeto e me digam o seguinte: ele é limitado, correto? Vão perceber, a primeira coisa que eles vão perceber é que ele é limitado. Então ele é composto de limite. Lembram que estamos falando aqui, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Onde está? Ó, porque as coisas todas as coisas geram-se a partir dele. Ou seja, se as coisas se geram a partir do infinito, quer dizer que essa coisa que você está segurando, ela tem que ser gerada a partir do infinito, ok? Então a gente vai testar isso para ver se isso é verdade. Vamos ver se isto que está na sua mão, que é limitado, verdadeiramente é feito de infinito. Feito de infinito mesmo. Né? Foi pegado do infinito e foi montado a partir de infinito. Trace uma linha pela metade, tá? Uma linha mental, você não precisa desenhar no objeto, tá? Trace pela metade. Uma vez que você pegou a metade desse objeto, trace ele de novo pela metade e vai fazendo isso. E agora eu quero que você pense o seguinte: quando você eleva isso ao infinito, você consegue infinitamente traçar linhas imaginárias por meio de um objeto ou não? Se alguém tiver uma objeção a fazer isso, faça. Pode ser que alguém tenha uma objeção e fale o seguinte: não, olha, mas vai acabar no átomo, não tem como você dividir infinitamente. Né? Se alguém tiver essa objeção, pode fazer, para a gente poder aproveitar e já puxar exercício dialético. Não tem problema em haver discordância aqui. Né? Só vou esperar vocês comentarem. Tá. O H. Ribeiro disse o seguinte: consigo diminuir até não ficar visível a olho nu. Eu imagino, exatamente, você imagina, né? Chega uma hora que você não consegue ver, mas você consegue imaginar a coisa, né? Ou você consegue compreender o conceito. Existem coisas indivisíveis? Depende, né? Se você está falando materialmente,
Materialmente eu diria que sim, mas eu acho, né? Mas agora, se você está falando uma coisa intelectiva, né? Não, uma coisa material, você consegue imaginar ela, né? Por meio da razão de diversas formas de repartida. Então, se você pegar um átomo, você consegue imaginar o átomo pela metade? Sim, então você está dividindo ele, entendeu? Então, como o infinito existe, bem, se o ente material ele pode ser infinitamente traçado pela metade, você consegue infinitamente dividir ele racionalmente pela metade, e significa que ele não tem como ser totalmente, né, limitado. Então, todo limitado é feito de ilimitado, entendeu? Mas agora, outra forma disso ficar mais clara, porque talvez não tenha ficado tão claro, é o seguinte. As métricas, elas são inventadas, correto? Vocês concordam comigo? Por exemplo, 1 metro é uma medida artificial humana, certo? Pega esse objeto que você está na mão e você pensa o seguinte, quantos centímetros ele tem? Você consegue delimitar os centímetros, ok. Vamos usar uma nova medida, menor, que são os milímetros. Você agora imagine a medida desse objeto que está na sua mão, né, em milímetros. Tá? Calma, galera, já vou responder os negócios. Argumento ontológico, por enquanto, não. Vamos tentar primeiro. Você consegue imaginar em milímetros, certo? Agora, né, vamos criar uma nova medida. A gente vai criar, já que as medidas são. Essa medida nova que a gente vai criar, né, ela é 1/10 de milímetro. Né? Ela se chama quinquímetro. Você consegue dividir este objeto na sua mão em quinquímetros? Consegue. Agora vamos criar uma nova medida, que é 1 milésimo de um quinquímetro. Né? É um tinímetro. Quantos tinímetros você consegue traçar? E é possível criar uma nova medida, que é 1/400º do quinquímetro? Sim, eu consigo. Eu consigo fazer isso. Então você vai perceber. O No Guardian falou o seguinte: os próprios números são infinitos, mesmo que não materiais. Exatamente. Todo objeto que é limitado, ele consegue ser dividido em infinitas quantidades numéricas. E isso já dando spoiler do pitagorismo, tá? Por isso que Pitágoras vai falar que tudo é feito de números. E eles constituem todas as coisas. Né? Deixa eu um momento. Mesmo que não materiais, cadê? Os números são infinitos, mesmo que não materiais, disse o No Guardian. Né? Aí o João perguntou, os próprios são criados pela razão? Os números, eles não são criados pela razão, eles são compreendidos por ela, né? Porque ele envolve quantidades e dimensões. Você consegue criar um número simbólico, né? Por exemplo, o símbolo do 2, o símbolo do 1, o símbolo do 3, para representar, né, uma proporção. Né? Por exemplo, 3 é uma proporção, 2 é uma proporção. Metade, dobro, são proporções. Mas essa proporção é algo concreto da realidade, você extraiu ela do exterior. Né? Lembre que nenhum conceito da razão humana você conseguiu adquirir sem observar a natureza, sem observar algo exterior ao ser humano, né? Com exceção dos seus juízos a priori. Mas quando você leva as coisas para sua cabeça e você divide elas, você consegue encontrar o princípio puro, né? Sem traços de imaginação, sem traços de invenção da cabeça. Né? É o que a gente consegue fazer mais claramente com os números. Então, eu vou falar uma coisa muito importante, tá? Que eu não queria adiantar isso tanto. Alguém aqui teve dúvidas de como entender que o infinito existe ou não? Enquanto você responde isso, eu vou falar uma questão de Platão que falava o seguinte. Ele falava o seguinte: perceberam que usamos princípios geométricos e matemáticos para conseguir compreender o infinito, compreender a proporção desses aspectos? Platão ele dizia, inspirado em Pitágoras, porque Pitágoras foi o primeiro a dizer isso, que não serão admitidos ignorantes em geometria. Se você não entendesse geometria, ele não permitia sequer que você estudasse filosofia com ele. É justamente porque é uma das formas mais Brutal. fáceis de você ter acesso direto, né, aos princípios metafísicos, né, que é por meio dos números. Não tem nenhum exemplo metafísico mais fácil de conseguir entender todas as outras formas, né, seja as ideias platônicas, seja qualquer conceito, do que os números. Né? Então, eu admito que eu considero um pouco criminoso haverem matemáticos que não conseguem abstrair o número, que só entendem os números de forma aritmética, mas enfim. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Então, existem infinitos reais. Como assim infinitos reais? Bem, a realidade ela é uma só, né? Mas você consegue ter várias coisas verdadeiras dentro do real, né? Não sei se foi o que você quis dizer. O João Ribeiro ele respondeu se existem infinitos reais, falando só se o governo imprimir. Né? Nesse sentido, com certeza. Matemática essencial.
Pera. Sim, pois como o legionário disse, tudo é adquirido pela natureza. Tá bom. Enfim, alguém tem mais algum comentário aqui para dizer? Ô, Hernando, só para avisar, tá? Eu expliquei Tales e eu expliquei Anaximandro e eu vou parar por aqui. Acho que tá de boa, não quero ensinar mais por hoje. Né? Agora às 9 eu vou ter que sair. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado contentes. Se é necessário voltar para essas aulas, a gente volta, né? Que eu tô ansioso para a gente chegar em Platão. Isso vai ser muito bom, né? Ô, Mas eu Legionário, não vou já posso aprender. finalizar a Diga, gravação? quê? Não, ainda não, ainda não. Ainda não, Posso? porque pode ter alguma pergunta, pode ter alguma dúvida, eu quero gravar as dúvidas. Tá bom. Hum. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vão fazendo. Enquanto isso, eu vou criar o grupo, tá? Onde eu vou salvar as coisas aqui. Deixa eu já ir criando, tá? Eu estou ouvindo. Se alguém mandar alguma pergunta, leiam para mim. Eu vou criar aqui o canal onde eu vou gravar. Arquivo. Aulas de filosofia. Divisão. Ô, Legionário. Diga, Legionário, diga. como que Pera, tá ruim seu áudio. Tá ruim seu áudio, não tô escutando. no fato Oi, tá Oi, melhor agora? melhor. Tá melhor? Sim. Como que Pitágoras se aplica pro fato de que vai gastar R$ 5 a passagem de trem pra eu ver ela? Ah, cara, não sei, cara. Foi mal, era no Tem que aumentar. Aumentar a Aumentar, pizza né? até tá R$ 8. Não botar Cara, pizza até tá da 8, última vez, 10. da Eu gosto de última vez que imposto. aumentaram os 50 centavos da passagem, não deu muito certo, não, cara. Ó, gente, por enquanto, eu vou colocar uma imagem provisória, tá? Ah, não. Eu ia colocar a imagem de mim. Deixa eu colocar a imagem séria no... Vocês querem uma imagem séria ou não no grupo de arquivo? Põe o Demiurgo. Não, cara, não. Bota uma Eu ia imagem. colocar, ó, Não, cara, foi uma imagem séria, cara. Não, eu ia Põe, colocar põe Sailor a Moon com a foto, Suma Teológica, mas eu não sei se o pessoal aprova. Se o pessoal falar que tá põe a ok, eu foto do coloco. Newman. Põe a foto Não, do calma. Newman Foi uma Templário. imagem Faz o seguinte, séria, cara. Não faz bota uma meme, enquete não. rápida, faz uma enquete rápida. Ah, então tá bom, então não coloca o meme não. Então tá bom. Mas se depois o Não, põe pessoal a fizer imagem de IA, enquete, mano. se o Põe pessoal aí fizer da enquete Sailor e Moon. concordar com eu colocar Sailor Moon, eu vou pensar no caso. Põe da Anime Sailor não, mano, Moon. para. Tem que parar Ah, com esse não. negócio de anime. Desenho boliviano é cringe. A Sailor Moon é Não, haram porque ela pode. não deu risada. Deixa a DM Mas brincar. a Sailor Moon é haram, cara. Ela não deu risada. Deixa eu adicionar aqui o Salomão. Eu acho que tem que botar o Jonathan Joestar de cropped, cara. Ó, Essa é a minha opinião. Pediram foto do Judeu Não, Baruch. não. Foto do Judeu Baruch. Quê? Só um segundo. Enzo Pode pediu encerrar a foto do aula, Judeu Baruch. ô Ernest, pode encerrar a aula. Eu acho que já tá de boa. Não, pera, teve mais pergunta ou não? Teve do João. Não sou eu que tá Não, deixa eu gravando, ver pô. aqui. Não sou Lê eu a que tô gravando, pergunta. não. Cara, o o Como o João, ele infinito tem... foi adquirido pela razão humana? Como infinito foi o quê? Adquirido pela razão humana. Não, você não adquire o infinito, você entende ele, mas você não consegue compreender ele totalmente, entendeu? Pense que o infinito é divino, isso? entendeu? Pense que se o infinito é o próprio Deus, você não consegue o entender por completo. Você entende que os números eles têm que ser infinitos, mas você não entende como. Não cabe na sua cabeça todos os números. Se você imagina que o universo é infinito, você não consegue imaginar isso. Você sabe que faz sentido. Você compreende que ele não pode ser, que as coisas não podem ter essa limitação, mas você não entende de que forma. Né? Dá um curto-circuito na cabeça, mas você entende que é contraditório que não seja assim. Entendeu? Vou finalizar aqui. Tá bom, tô te promovendo administrador, adiciona o Arnold lá no